Olá, está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos acompanhar pelo site www.ambientelegal.com.br ou tvexito.com.br. Processo de decisão judicial nos últimos tempos tem se pautado bastante por princípios os mais variados, muitas vezes sem que a norma jurídica, a lei, seja a razão de decidir do magistrado. Há quem diga que os operadores do direito, promotores, juízes, advogados, estão se pautando mais por uma religião de princípios do que pela lei. Isso é um risco para o Estado democrático de direito e tem afetado principalmente, para não fugirmos do tema, o direito ambiental. Para falar sobre isso, trouxemos o Dr. Bruno Campos Silva, advogado formado pela Universidade de Uberaba, especialista em Direito Processual Civil, diretor adjunto do Departamento de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB de Minas Gerais, subseção de Uberaba. Bruno, é um prazer ter você aqui no Ambiente Legal. Sou eu quem agradeço esse honroso convite, Fernando, e desde já gostaria de parabenizá-lo por esse prestigiado programa. Obrigado, Bruno. Mas o mais importante de tudo é que Minas vem finalmente ao programa do Ambiente Legal. Né? Uma honra. E como todo bom mineiro, que domina mais do que nunca não só a política, mas a política do direito também, né? Como é que você tem visto essa questão hoje do principiologismo, dessa aplicação de princípios em relação ao direito ambiental, em especial, hein? Nos processos, nas formas de decidir? Veja bem, Fernando, o que nós vivenciamos hoje, para utilizar uma expressão muito bem colocada pelo professor, que é procurador de justiça, Dr. Lênio Luiz Streck, é que nós vivenciamos um panprincipiologismo. O que seria esse panprincipiologismo? Na realidade, seria o apego exacerbado por princípios. Será que seriam princípios, né? Ou não princípios? Esquecendo-se da aplicação, da aplicabilidade da própria lei, seja ela infraconstitucional, seja, no caso, o Código Florestal, ser um exemplo, ou o próprio texto constitucional. E como é que você consegue entender? Esse panprincipiologismo leva a uma figura dos ayatolás, né? Olha, segundo o princípio estatuído na Constituição, a lei está em vigor, mas não é bem isso que ela deve aplicar de outra forma. Quer dizer, não se cria aí essa figura meio que stalinista de tudo à luz do princípio e aí você não tem a lei? Com certeza, e essa questão, Fernando, nós estamos colocando em perigo o próprio Estado Democrático de Direito e criando-se uma verdadeira insegurança jurídica. Na realidade, essa questão do princípio em si, para citar mais uma vez um grande professor, o próprio professor Eros Grau, que tem uma obra onde ele atualizou o seu ponto de vista com relação à definição de princípio, o título da obra é Por que tenho medo dos juízes? Ele traz muito bem essa questão dos princípios e, na realidade, ele coloca que princípios seriam regras. Ou seja, nós não podemos, eles utilizam uma expressão muito interessante de que não é dada, como se existisse uma alquimia ao intérprete e tirando de onde quer que seja princípios, criando os princípios onde esses princípios nem existem no próprio ordenamento jurídico, nem sequer são positivados, tanto explicitamente como implicitamente. E na seara ambiental, criou-se, importaram um princípio, que é o princípio do não retrocesso, da vedação do retrocesso, né, da proibição do retrocesso. Esse princípio, na realidade, não existe no nosso ordenamento jurídico. O conceito, na realidade, de princípio é algo que pré-existe. Ou seja, tinha que já estar posto em algum lugar. Já está posto. O resto é aquele trabalho muito bem colocado também pelos dois professores que acabei de citar, de compreendermos aquilo que está posto
para após interpretarmos, aplicarmos o direito. Isso não está sendo realizado. O resgate que deveríamos ter da própria hermenêutica, que está sendo esquecida por todos aqueles que deveriam bem entender interpretar e aplicar o direito. E é bom que se saiba, a hermenêutica, nesse caso especificamente, é a forma com a qual, né, dentro da situação, o ambiente, o cenário no qual a norma jurídica é criada. A partir daí você interpreta, né, essa norma. Com certeza. E esse cipó de principiologismos aí acaba atrapalhando bastante essa hermenêutica, ou seja, você não consegue enxergar, afinal, da onde a lei parte e para onde ela vai, não é isso? Com certeza. Um exemplo emblemático que penso eu que no Brasil inteiro, em especial no nosso estado de Minas Gerais, é com relação à legislação florestal, o novo Código Florestal. E recentemente foi sancionado também um Código Estadual, o mineiro, né? Código Estadual, isso. E apegados à questão de princípios, estão impedindo a aplicabilidade da lei posta. Aquela lei, produto de um devido processo legislativo, que foi o novo Código Florestal, assim como o mineiro estadual, estão impedindo a aplicabilidade da norma posta. Quem é que está impedindo isso? Os legitimados, em especial no estado de Minas Gerais, o próprio órgão ministerial. Quer dizer, o que a gente observa, então, pelo que está se verificando, é que o próprio Ministério Público, que deveria estar zelando pela lei, está se apegando ao princípio para negar a vigência à lei. É isso? Sim, justamente. A questão é essa, Fernando. Como disse no começo, esse apego exacerbado por princípios, criações, né, dentro de um subjetivismo, criaram-se esse princípio para impedir a aplicação do Código Florestal. Esse princípio, afinal, da proibição de retrocesso, né? Eu fico aqui tentando imaginar como é que pode existir um princípio de proibição de retrocesso, se nós não sabemos que retrocesso é esse. É voltar em relação a quê? Em se tratando de questão ambiental, é mais ou menos como você, vendo que o meio ambiente, o equilíbrio ambiental é algo dinâmico, né? Nós não sabemos se esse dinamismo vai ou volta. Então, retroage para frente ou para trás. Fica difícil da gente entender, né? Que princípio é esse, hein? Como é que você vê esse princípio? Na realidade, esse princípio ele veio de uma ideologia, né, importada justamente para combater essa nova fase que nós estamos vivenciando com essa nova legislação florestal. Veja bem, Fernando, o mais engraçado é que já foram impugnados pontos pelo próprio Ministério Público Federal de que os quais eles julgam que seja inconstitucional. Ou seja, portanto, eles entraram com uma ação contra a lei florestal. Isso, né? Entraram com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E nem sequer liminares foram concedidas nessas ações. Liminares, presume-se, urgência, uma tutela de urgência. E não foram deferidas essas liminares. Ou seja, enfim, a lei está em vigor. A lei está em vigor, tanto o Código Florestal, a lei federal, como o nosso Código Estadual recém-sancionado no estado de Minas Gerais. O que daria direito, então, a um agente público de se negar a cumprir a lei alegando um princípio? Direito, eu creio que não daria direito. Meu singelo ponto de vista, na realidade, são, como volto a dizer, são subjetivismos e posicionamentos, vamos dizer assim, isolados e que muito mal está trazendo para a implementação da legislação florestal. Você tem algum caso específico que você possa relatar? Você precisa, obviamente, citar nomes, o nome, nem nada, mas o que tem acontecido hoje? Por exemplo, eu sou lá um caso de um dono de fazenda ou um agricultor. O que tem acontecido? Porque, na verdade, o que nós temos aí dos últimos anos, da medida provisória de 2001, que mudou o Código Florestal para cá, né, nós tivemos uma série de termos de ajuste de conduta para poder adequar as atividades das fazendas, né, às resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente e decisões que vieram a partir dessa medida provisória que agora foi revogada, entrando em vigor o novo Código Florestal. Né? E essas medidas, esses termos de ajuste de conduta, né, estão em vigor.
precisam ser adaptados, né? Como é que tem sido isso? Na realidade, Fernando, o que está acontecendo, em especial no estado de Minas Gerais? O legitimado, em especial o órgão ministerial, ele convoca as pessoas, já que falamos de produtores, para estarem indo firmar os termos de ajustamento de conduta. E, para surpresa de todos nós, estão exigindo, fundamentando esses TACs, pautados na aplicabilidade deste princípio que eles trouxeram. Criaram esse princípio do não retrocesso, da vedação do retrocesso, da proibição do retrocesso. E também querendo que se faça aplicar a legislação revogada e não a legislação vigente. E o que é o pior, Fernando, alguns termos de ajustamento de conduta constou em específico numa cláusula em que, surgindo uma legislação estadual em sintonia com o novo Código Florestal com a Federal, esse TAC ele ia ser revalidado, ia sofrer uma readequação. E, mais uma vez, para surpresa de todos, o que fizeram? Chamaram novamente, ou melhor, chamaram não, enviaram aditivos aos TACs anteriores, novando todas as obrigações postas naquele TAC pretérito. Ou seja, em vez de haver uma adaptação dos termos de ajuste de conduta junto ao agricultor com base na nova lei, eles enviaram, quando a gente fala eles, é o Ministério Público do Estado de Minas, enviou aos agricultores, principalmente aí, depende também do promotor, né? Sabe-se lá, né? Também com muda, certeza. Né? Enviou, então, uma carta pedindo para que o agricultor cumprisse os termos com base na lei que foi revogada. Na lei que foi, justamente, na lei mineira revogada e fundamentando todo o aditivo, né, vamos dizer assim, inovador, por conta da inovação, pautado no famigerado princípio da proibição do retrocesso. O princípio, pelo visto, vale mais que a Constituição Federal, né? Com certeza. Aí volto de novo no começo, a questão do panprincipiologismo. Ou seja, eles estão esquecendo de aplicar a própria lei, né? Isso é muito grave e mereceria uma análise mais aprofundada e uma ação mais firme aí, não só do judiciário brasileiro, que eu acho que está atento a isso e precisa ficar mais atento ainda, principalmente o Supremo Tribunal Federal, né? Mas também dos próprios órgãos encarregados da tutela da lei, como é o caso do Conselho Superior do Ministério Público, Procuradoria Geral, não só dos estados como da República, né? E a OAB, o que a OAB tem feito? E aí, claro que eu vou me referir mais à subseção de Minas, né? E subseção de Uberaba, lá na seccional de Minas. O que vocês têm feito? O que a gente tem orientado, Fernando? Lógico, dentro porque o órgão da OAB não pode optar por X, Y, Z ou defender um ou outro, mas sim orientar para o que seja aplicado, o que está vigente, ou seja, em prol da legalidade. O que está vigente tem que ser aplicado. E o que nós orientamos? Que não sejam assinados esses aditivos e todos os TACs pretéritos e que não estão sendo cumpridos e que as pessoas que tenham firmado que desconsiderem e deixem, no caso que o órgão Ministério Público, o órgão ministerial já falou que vai judicializar todas as questões. E o que é pior, o que a gente fala é a questão da judicialização, que vai trazer uma enxurrada de demandas para o judiciário, vai ocasionar, muitas das vezes, a própria vulgata dessa judicialização, como o Streck muito bem define, que seria o próprio ativismo judicial, que, às vezes, muito mal conduzido e também provoca... Ou seja, não provoca, traz um perigo também ao Estado Democrático de Direito. Nós vamos transformar o recurso ao judiciário numa batalha de ordem política e ideológica. Com certeza, com certeza. Isso realmente é algo complicado e que merece aí a gente poder pegar mais um pouco nos meandros a respeito disso. Mas isso é um assunto para o nosso próximo bloco. Fique conosco.
Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade, desde 1985. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, cobertura de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Amigos, voltamos de novo ao nosso ambiente legal, entrevistando o advogado Bruno Campos Silva, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB de Minas Gerais, subseção de Uberaba. Bruno, nós estávamos no último bloco falando sobre essa questão do panprincipiologismo e na forma como esse fenômeno acabou trazendo aí uma principiologia meio canhesta, né? Destaque aí para esse princípio de proibição de retrocesso que tem pautado atitudes até mesmo de órgãos do Ministério Público aí, até no estado de Minas aí, exigindo que o agricultor cumpra uma lei que foi revogada, né, e não adapte o termo de ajuste de conduta à lei em vigor, que é o novo Código Florestal, né? O pior é que isso vai levar a uma judicialização em larga escala, porque o cidadão tem todo o direito, isso é muito importante que se diga, o cidadão tem todo o direito de se recusar a cumprir um ato, uma determinação, para assinar um termo de ajuste de conduta do Ministério Público. É um direito do cidadão não querer assinar. Então, entendendo isso, e o Ministério Público com certeza vai entrar com a ação civil pública, porque aí o judiciário é que pode resolver esse conflito, nós vamos ter aí uma enxurrada de ações. Mas aí me lembrou uma outra questão. Também, no processo, nós temos os princípios aí contaminando tudo, né? Como é que você, um processualista, está vendo esse fenômeno, hein, nos processos? Fernando, a questão dos princípios, eu volto a dizer a questão do panprincipiologismo, no próprio processo, também tem que ser visto com certo cuidado. Esse apego exacerbado, quando falo de panprincipiologismo, na expressão de Streck, é o apego exacerbado a um princípio, ou um não princípio, porque o princípio, como falamos no bloco anterior, ele já é algo pré-existente, tem que estar positivado, e não de uma criação mental de alguém que cria-se um princípio para solucionar um conflito, conforme o seu entendimento subjetivo, o conflito. Isso não é um princípio. Isso não é um princípio, isso seria quase uma imposição. Né? Aí a questão dos valores, eu não vou destacar isso agora. Mas essa questão da judicialização, isso é muito importante destacarmos. O perigo dessa judicialização, do jeito que ela vai ser quase que imposta, vai ser imposta pelo órgão ministerial, que é o principal legitimado, os que manejam os instrumentos processuais adequados à tutela do meio ambiente. Qual o perigo dessa judicialização? O perigo dessa judicialização em massa é a questão que pode vir a gerar um aumento, não é um aumento, mas aquela questão trazer à tona a figura do ativismo judicial. E com esse ativismo judicial vem à tona aquela questão do juiz solitário, juiz solipsista, aquele que quer atuar, e às vezes, naquele atuar, no ativismo, ele acaba passando por cima de direitos fundamentais que deveriam ser preservados durante o processo ou o procedimento. E com relação a essas questões todas, Fernando, eu vou trazer à tona aqui que a gente está passando por vamos ter uma reforma agora, né? Tem um novo Código de Processo Civil por vir, né? Já está na Câmara dos Deputados, já foi aprovado, os destaques estão para serem aprovados. Lotado de princípios. Né? Lotados de princípio, a panprincipiologia,
né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que utilizar princípios, tem sim, mas os princípios que estão postos. Princípios, como diz o ex-ministro Eros Grau, igual a regra, que seja. E só que o princípio, por exemplo, o nosso próprio texto constitucional, tem uma estrutura principiológica. É verdade. A própria Constituição Federal. Enfim, essa nossa nova fase processo civil, eu digo o seguinte: vivemos na época o Código de Buzaide, né, de 73, sofremos várias mini-reformas, reformas pontuais, e o que se observou disso tudo? O nosso Código de Processo Civil virou uma verdadeira colcha de retalhos. Uma verdadeira colcha de retalhos. Eu penso que com esse novo Código de Processo Civil, que está por vir, ele vai trazer um pouco de unidade, né? Tem pontos favoráveis. Assim como nós falamos no outro bloco e se discute muito, como o Código Florestal sofreu o devido processo legislativo, o nosso Código de Processo Civil, novo Código, também está passando pelo devido processo legislativo. Então, o seu produto final, que vai ser a lei, o CPC, o Código de Processo Civil, pode agradar como pode desagradar. Então, não tem como, não agrada a todo mundo. Isso a gente sabe, assim como o Código Florestal. Claro. Mas o que a gente tem que observar? Nós temos pontos positivos e pontos negativos. Nesse novo Código de Processo Civil, nós temos alguns pontos positivos, como, por exemplo, a garantia ao contraditório, a decisão não surpresa, né? Muitas vezes, porque, como eu coloquei no começo, o Código de Buzaide e agora pós-Buzaide, é um código sob a égide que a gente pode falar do processo constitucional, onde se garante o diálogo efetivo entre os partícipes desse processo. O juiz não é mais aquele ser solitário, soberano. Daquela época do Buzaide, concentrava todo o poder a ele, as partes não participavam efetivamente daquele diálogo democrático. Que deve precedir hoje a decisão. Porque um processo hoje ele é visto como um espaço público ao diálogo democrático, aberto entre todos os partícipes do processo. Aí veja, juiz, partes, terceiros, próprio Ministério Público. Então, penso que com essa judicialização e com essa imposição de princípios, ou melhor dizendo, não princípios, por exemplo, esse não retrocesso, proibição ao retrocesso, vedação ao retrocesso, vai ter que existir um diálogo efetivo entre as partes. Ministério Público e a pessoa que está sendo processada com o magistrado, que na realidade o juiz vai fazer o papel de garantir o exercício pleno do contraditório, que aí é a participação efetiva, informação daquilo tudo que está sendo debatido naquele espaço público que é o processo. E isso, na verdade, requer aí talvez uma mudança de hábitos bastante grande por parte dos operadores do direito, principalmente aqueles que estão com o poder e com a autoridade, né? Porque juiz dialogando ainda é um fenômeno, né? E o promotor, hoje em dia, também costuma se recolher, né? Então, na verdade, esse tipo de questão envolvendo o diálogo é algo que a gente ainda está por ver consolidar-se nos processos em geral. Agora, com a nova lei, eu acho que nós vamos ter aí alguns embates muito grandes aí pela frente, você não acha? Sim, tem os pontos positivos, como eu coloquei para você, esse foi um deles. E alguns negativos, por exemplo, na esfera recursal, temos alguns pontos que, meu singelo entendimento, julgo que na realidade, ao invés de um progresso, nós estamos num retrocesso. Só para citar, ilustrar, por exemplo, o recurso de agravo retido, não vamos ter mais o agravo retido, só o agravo de instrumento, e mesmo assim o rol vai ser um rol taxativo, as hipóteses. Ou seja, o que demorou anos para ser implementado vai voltar à tona. Ou seja, limitado. Vão voltar as ações mandamentais, que são as ações de mandado de segurança. Isso é interessante, porque isso é um fenômeno que até o Bruno está colocando, quer dizer, com o agravo de instrumento, né,
E os agravos retidos eram justamente, ficavam lá para uma posterior decisão, apelação. Né? Era uma forma que você tinha de não impedir o andamento do processo, né? E fazer com que os julgamentos das decisões ocorridas no curso do processo pudessem ser reformadas de maneira mais rápida. Com essa visão mandamental, como você está dizendo, significa dizer, olha, não tenho mais o recurso, então vou entrar com um mandado de segurança, ou seja, você vai entrar com mais outra medida judicial contra uma decisão no curso de um outro recurso. Né? E isso pode complicar bastante ainda esse já congestionado judiciário brasileiro. Né? Veja bem, Fernando, só para ilustrar essa questão que você colocou do agravo retido, as questões, as decisões no trâmite aí, para facilitar para o público, que são as decisões interlocutórias, ao invés de resolvê-las naquele momento, ou para até evitar preclusão, que a gente chama, né, você vai devolvê-las para uma apreciação a posteriori, para o tribunal no julgamento da apelação, num recurso de apelação. O que pode acontecer nesse momento? Se o tribunal acolher uma dessas questões e o processo voltar, veja bem o tempo que se levou e voltar tudo novamente naquele ponto, né? Sendo que dali você poderia dissipar, porque em sede do agravo retido você tem até a possibilidade do juiz de retratação, o juiz reconsiderar aquela decisão que ele mesmo proferiu. E aí não conseguiria mais, né? Agora, com todo esse nosso aparato legislativo aí posto, de suma importância, Fernando, dizermos que o diálogo, penso que seria fundamental para a saída de todos esses problemas. A questão cultural, a questão de conscientização de todos aqueles envolvidos no processo, não vou falar operadores de direito, mas os envolvidos, os partícipes do processo, os magistrados, advogados, defensores, promotores, enfim, deveriam se conscientizar para a implementação desse diálogo, porque somente com esse diálogo conseguiríamos fazer valer o nosso Estado democrático de direito. E veja essa questão de conscientização que eu acabei de colocar para você. Eu vou ilustrar um ponto que eu julgo de suma importância. Tem os adeptos e tem aqueles que não concordam, que acham que não deveriam existir mais, que é a figura do recurso de embargos declaratórios. Eles dizem que é para protelar e a pessoa às vezes embarga só para ganhar tempo, enfim. Na realidade, penso que essa figura, o recurso de embargos declaratórios, é um momento de extrema, não vou falar extrema necessidade, mas é de uma eficácia enorme. O porquê de uma eficácia enorme? Naquele momento, vai ser onde que o magistrado, aquele determinado magistrado, ele vai exercitar o seu ato, vamos dizer assim, de humildade. Ou seja, errei, tem algum vício, então vou estipar e vou modificar, explico melhor ou modifico a minha própria decisão. Os embargos, na realidade, esse recurso de embargos, penso que seria, garante a eficiência da própria decisão judicial. Quanto mais extirpar aqueles vícios e voltar, na realidade, o juiz está evitando que outros recursos sejam interpostos, inclusive. Vejam a eficiência. Né? Então, falta, às vezes, essa questão de comprometimento também. E, na figura do juiz, além do comprometimento social, nós estamos vendo uma falta de comprometimento político nos seus atos decisórios. Enfim, eu queria dizer o seguinte, quanto mais comprometido politicamente o juiz, no seu decidir, que na realidade não é ato da vontade, ele está vinculado à lei, seja infra ou constitucional, mais eficiente será a sua decisão judicial e aí estaríamos a afirmar o Estado democrático de direito. E quanto mais longe do direito da lei e mais próximo a princípios, né, sem a lei, sem ser positivo, mais distante estaremos. Né? Menos eficiente, será a decisão. Mais distante
da implementação do Estado Democrático de Direito, se assim pudermos colocar, né? Isso é muito importante para que a gente deixe aí o alerta, né? Um alerta àqueles que lidam com o direito para o dia a dia, para tomarem muito cuidado com um determinado discurso, principalmente na área ambiental. Esse discurso principiológico, e os princípios são importantes para a vida do direito, sem dúvida nenhuma, mas esse discurso dos princípios pelos princípios contra normas jurídicas, isso efetivamente pode pôr em risco, efetivamente, o Estado Democrático de Direito. Não é isso, Bruno? Com certeza. Acho que esse é o recado, né? Com certeza. Eu agradeço uma vez mais o seu honroso convite e espero ter colocado algumas questões, pelo menos para suscitar o salutar debate entre todos os envolvidos com a implementação dessa nova legislação florestal e do nosso novo Código de Processo Civil que está por vir. E com essas palavras do Bruno, né, e agradecendo muito a sua presença, Bruno, vai voltar mais vezes aí ao Ambiente Legal, né? Muito obrigado. Eu agradeço a você, meu amigo telespectador, né, pela assistência, né, e até o próximo Ambiente Legal.